Você não vai ver o que você tá fazendo, né, cara? Eu tava lá na faculdade, uma professora, e a minha professora, eu tinha uma tara nela, sabe, cara? Oiê, começando mais um O Bigode na Cozinha, e no programa de hoje eu vou ensinar você e o Paulo a fazer patachu, a massa da bomba. A bomba, ela tem duas fases pra gente fazer. Você já tá com fome, na real, né? Na real, ele não quer fazer, ele quer comer, entendeu? O problema é que só vai ficar pronto daqui a 3 programas, e mesmo assim ele quer comer. Por que vai ficar pronto daqui a 3 A gente vai fazer a massa, aí no próximo programa a gente vai fazer o creme de chocolate, no outro a gente vai fazer o fondant. Mas e dura essas 3 semanas a bomba? Tem 2 passos pra fazer bomba, que é o seguinte. Passo 1. Essa massa ela é cozida e depois ela é assada. E isso é bem curioso, porque são raras as coisas que a gente faz na confeitaria que passam por 2 processos. O que a gente tem hoje em dia na cozinha salgada é a coxinha, que você tem que primeiro colocar ela na panela, cozinhar ela na panela para cozinhar a farinha e depois você assa, na verdade você frita a coxinha. No caso aqui a gente vai assar. Mas dá pra fritar isso aqui Dá também. pra fritar também, que daí é a nossa coxinha sobremesa francesa. de hoje. Liga na tomada. Liga na tomada sua vida. A gente vai aquecer primeiro a água, 160 ml ou 160 gramas de água, quanto você preferir aí na sua casa. Daí, você vai precisar de 70 gramas de manteiga sem sal. Que é essa aqui. Ela Essa tá daí. sem sal. Só que o mais curioso é que a gente coloca 70 sem sal, depois pega o sal e coloca. Isso. Na confeitaria, a gente não usa manteiga com sal, né? Porque ela não bate, ela não reage da mesma forma como a manteiga sem sal. Depois a gente adiciona o sal, porque daí a gente adiciona o tanto que a gente precisa. Maravilha. Daí eu preciso de 3 gramas de sal e 6 gramas de açúcar. Isso daqui a gente vai deixar ferver. E esse queijo ralado aqui? Não é queijo ralado, isso é leite em pó. A gente vai deixar ferver aqui, depois que ferver a gente acrescenta o leite em pó. Aqui ó, tá fervendo, você vai acrescentar os 15 gramas de leite em pó. Queijo ralado. Não é queijo ralado, é 15 gramas de leite em pó. Yeah. Ferveu, a gente vai tirar do fogo. E daí a gente vai colocar os 90 gramas de farinha de uma vez. E vai mexer, 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 mexer. E daí a gente vai cozinhar essa farinha aqui, fogo médio, baixo, 3 minutos. Então o que acontece aqui? A farinha dentro da água quente vai inchar e puxar a maior quantidade de água possível para dentro da farinha, tipo uma esponja, sabe? E o que vai acontecer? Ela vai absorver umidade, que é o que vai fazer depois com que a bomba cresça dentro do forno, entendeu? A massa da bomba. É, a massa da bomba cresça dentro do forno. Então assim, ó, a massa tá brilhante e tá lisinha, ela tá pronta. A gente vai levar pra batedeira e vai colocar pra bater na batedeira por uns 2 minutinhos pra ela dar uma esfriada. Enquanto isso, eu vou pegar os 170 gramas de ovos e bater um pouco no fogo. Então aqui parou de sair umidade já da massa, a gente vai começar a acrescentar o ovo pouquinho a pouquinho. O que vai fazer a massa inflar e deixar oca no meio é o vapor. Só que o que vai ajudar depois ela ficar nesse formato é o ovo e a farinha, que vai dar estrutura pra massa. Aqui tá pronta. A massa, ó, ela tem que ficar nessa consistência, tá vendo? Ela cai como um V. O que você tá fazendo? Me explica. Você não tem noção do que você tá fazendo, né, cara? Tem noção, né, cara? Então, a gente vai precisar de um bico, pitanga. Aí a gente pode fazer aquele negócio assim, ó, aquelas meninas fazem, um bico pitanga. Só que primeiro que você não tá mostrando direito pra câmera. Não? Não, depois que elas fazem isso porque elas têm autofoco. Daí é o seguinte,
A gente precisa grudar a folha de papel manteiga na bandeja, certo? Suja o dedo assim, ó, e passa aqui na forma, tá? Pra grudar a massa. Você vai vir aqui, tá? E vai... Ficou bem fininha a sua. Depois ela incha um monte, lembra disso, tá? Ela vai inchar. E é bom até você dar um espaço bom aqui pra elas. Ó, umas 4 só aqui, porque elas ficam gordinhas depois, tá? Sempre bom ter um pouquinho de água morna por perto, porque você molha o dedo pra baixar aqui essa pontinha que fica mais Mas alta. já tá tudo feio, o meu. O seu? É. Não tá feio, foi a primeira vez que você fez, tá bom? Com o forno já pré-aquecido a 180 graus, eu vou levar pra assar por 10 minutos a 180 graus, depois eu vou abaixar pra 170 e vou assar mais 15 minutos ou 20 minutos. Elas têm que ficar douradinhas depois no final. A questão é a seguinte, essa massa é uma massa tipo massa de macarrão. É uma coisa bem delicada, então é bom ter um termômetro de forno dentro do forno, porque se não tiver 170 graus, ela pode não assar direito. Agora a gente vai furar aqui embaixo, ó, tá vendo? Que é onde a gente vai colocar depois o creme aqui, o nosso recheio aqui. Mas o importante é furar enquanto ela ainda estiver quente. E daí a gente vai voltar pro forno, pro vapor sair e a gente poder dar uma secada por dentro nela também, tá? Então, assim, você pode fazer ou o furinho aqui, ou tem gente que prefere fazer o furinho aqui do lado. Eu não gosto de fazer o furinho muito do lado, eu gosto de fazer o furinho embaixo, então vou fazer embaixo, tá? Ó, ficou furadinho dentro. Deu certo. Sim, deu certo. Isso aqui é o importante, ela ficar com esse buraco aqui, ó. Esse buraco dentro, que é o que disse pra você, ela está te dizendo que deu certo. Bom, e daí com a massinha que sobrou, a gente vai fazer o funnel cake, que é a massinha da patachu frita. E daí, ó, você pega aquele açúcar com canela, um pouquinho de noz moscada ralado e a gente vai jogar aqui por cima dele. Bom, e foi esse mais um O Bigode na Cozinha. Hoje a gente fez a patachu, que é a massa da Eclair, da Carolina, de todas essas coisinhas gostosas como bombas e Paris-Brest, todas essas coisinhas são deliciosas pra você fazer em casa. E a Eclair do Paulo, mesmo ficando um pouquinho torta, ficou linda, você viu que dá pra você fazer em casa. O que você achou da dificuldade de fazer essas coisinhas? Eu não achei fácil fazer a Eclair, não. Mais difícil eu acho que deve ser a hora da panela. Eu daria 5 fouets, por causa da precisão que tem que ter, ficar perfeitinha. E com a mesma massa a gente fez o funnel cake, que ficou super gostoso. É um bolinho que é uma delícia para você tomar com café, não tem coisa melhor. É uma massa muito mais delicada do que a massa de churros e eu tenho certeza que você vai gostar. Pra mim lembrou Você muito que tá aí sonho. também vai Sonho gostar. não, é bolinho de chuva. É bolinho de chuva? É, bolinho de chuva. Lembra um pouco o bolinho de chuva, isso é verdade, só que eu ainda acho mais leve que o bolinho de chuva, mas você não não. acha? Eu achei bem gostosa. Ela tem uma essa massa. qualidade menos de pão. O bolinho de chuva tem Uma coisa mais maçuda, eu acho É. ainda. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e inscreva-se no canal aqui em cima, favorite o vídeo, compartilhe no Facebook pra que a gente continue aqui fazendo esse programa delicioso pra você. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal! Tchau! Some people like to be hard, some people like to be hardcore. Some are scared to be beat, some are scared to be beat. Some are always competing, and some just want to be free. Viva!